Vamos para Brasília agora, a capital federal. O Márcio Rocha está ao vivo conosco aqui no Bora Brasil, para a gente seguir repercutindo uma grande discussão dos últimos dias. O governo federal apresentou um projeto de lei de combate ao crime organizado. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele se licenciou do cargo para relatar esse projeto, de acordo com a designação que recebeu do presidente da Câmara, o Hugo Mota. Então ali você tem o governo de um lado e o relator de um lado completamente oposto para tentar balancear as coisas. Um projeto que, na sua essência, ele apresentou alguns problemas. Um projeto que, no avanço também na discussão, apresentou alguns problemas. Por exemplo, a ação da Polícia Federal. Do jeito que estava por último, a Polícia Federal ela teria que pedir autorização para entrar em uma investigação do crime organizado. E isso não é relevante para ninguém, não é importante para ninguém. Nesse momento nós precisamos de uma somatória. A gente precisa somar o quê? As forças policiais locais, os ministérios públicos, com a Polícia Federal. E não ter um cabo de guerra como se formou. Onde é que a gente já se viu isso? Onde é que a gente imaginou ter condição de combater o crime organizado com uma cisão? Você combate o crime não é com cisão, é com união, gente. Aí, por último, o secretário de Segurança Pública, o senhor Guilherme Derrit, resolveu não colocar algumas modificações que estavam previstas, como, por exemplo, a Polícia Federal pedir autorização para entrar em uma investigação. Vamos a Brasília, o Márcio Rocha conosco, exatamente com a atualização, as novidades a respeito dessas mudanças e possibilidade de votação do tal projeto, conhecido agora como Marco Legal do Crime Organizado, né, Márcio? Pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, ainda existe a busca pelo consenso sobre esse assunto aqui na Câmara dos Deputados, né? Mas a expectativa é que esse projeto de lei vai sair à pauta a qualquer momento, né? Deve estar previsto para votação ainda nessa quarta-feira no plenário. A gente lembra que ele foi enviado pelo governo federal com a urgência constitucional e durante a tramitação aqui na casa, né, o presidente Hugo Mota decidiu colocar o deputado Guilherme Derrit, né, que é secretário de Segurança licenciado de São Paulo, como relator. Isso já foi o primeiro passo, né, que causou muita insatisfação, mas depois de um dia de reuniões, né, os dois anunciaram que o texto que vai ser apresentado vai preservar essas prerrogativas da Polícia Federal no combate ao crime e também não vai trazer as alterações propostas à lei antiterrorismo. É que esses dois pontos, a gente lembra, foram os principais alvos de duras críticas, tanto de parlamentares, principalmente da base do governo, quanto também da própria Polícia Federal. Associações de delegados da instituição também reclamaram bastante, porque eles alegaram que as mudanças poderiam trazer prejuízos econômicos ao país e também enfraquecer as investigações justamente contra o crime organizado. E aí, depois, a gente teve uma coletiva ontem, né, com o deputado Guilherme Derrit, que ele falou exatamente isso, que defendeu que não ia abrir mão de ter um texto duro, que ia apresentar uma outra proposta com as propostas que ele tinha colocado na lei antiterrorismo, como se fosse um projeto à parte para virar justamente essa questão do marco legal do combate ao crime organizado. E aí a situação meio que deu uma arrefecida aqui, a expectativa é que seja votada até de forma tranquila aqui dentro da Câmara dos Deputados. Mas as discussões continuam. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, o Hugo Mota vai se reunir com governadores aqui, governadores estaduais, para tratar justamente desse texto. A previsão que participem desse encontro: Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, e o governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal. Lembrando que esse projeto era chamado de projeto da antifacção, mas foi rebatizado como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado pelo relator, o deputado Guilherme Derrit, que é do Progressistas de São Paulo, e apresentou uma terceira versão desse texto. A gente lembra que ele desistiu de apresentar essas alterações e aí ele definiu novos tipos penais, ou seja, domínio de território, explosão de caixa eletrônico e uso de armamentos restritos vão estar justamente nessa nova lei que vai ser apresentada pelo deputado. E com as alterações, os novos crimes não vão estar mais nessa lei antiterrorismo. Só para a gente finalizar, o Guilherme Derrit ontem tinha afirmado que ele acreditava que o texto foi alvo de um equívoco, né, de narrativas, enfim,
que acabaram prejudicando a tramitação. Mas o líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, falou o seguinte, que o recuo do relator foi uma vitória do que ele chamou do diálogo, mas uma vitória importante para o governo também, e que, na verdade, seria mais fácil o relator, se tivesse mantido o texto original, né, pelo relator, e não essas mudanças. Mas que, apesar disso, o governo segue cauteloso ainda sobre esse texto. Guilherme Berritti, apesar dessas mudanças, dessas polêmicas, ele manteve alguns pontos da proposta original, ou seja, aumento de penas para determinados crimes, infiltração de delatores nas organizações criminosas e também a criação de um banco nacional que trata justamente das informações dos dados dessas facções. E só para a gente encerrar, literalmente, porque acabei de receber que a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela vai se pronunciar sobre esse assunto agora, daqui a pouquinho, cerca de 15 minutos a partir de agora, no Palácio do Planalto, e a gente vai lá acompanhar para saber qual que é a posição do governo em relação a esse projeto, esse novo projeto que foi apresentado, a terceira versão do deputado Guilherme Berritti, que deve ser posto em votação ainda hoje. Ok, Márcio, obrigado, viu? Um abraço para você. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Ninguém discute a necessidade de aumento de pena, e é o que faz parte desse projeto. Aumentar a pena ali, dependendo do crime, do bandido ligado a uma organização criminosa de 20 anos para 40 anos. Então ninguém discute isso, a pena tem que aumentar mesmo. E muito bom saber que está evoluindo exatamente para que as polícias como um todo continuem atuando de forma independente, as polícias locais e a própria Polícia Federal. É momento de somar e não de dividir, como nós falamos. Vamos aguardar então a votação.